Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com toda a sua força, ou com todas as suas forças, diante do Senhor. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim como todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo, ao som de trombetas. Ao entrar a arca na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. O versículo de número 12 mostra Davi pela segunda vez tentando trazer a arca da aliança. A primeira vez está expressado a partir do versículo de número 1 do capítulo 6, aonde ele manda construir um carro novo, que seria conduzido por bois, e que teria a função de pegar a arca da aliança da casa de Abinadab. É interessante falar sobre isso, porque quando Davi sai com a arca da aliança da casa de Abinadab, ele sabia o tempo certo, sendo conduzido a arca, claro, pelos carros ou pelo carro de bois, mas ele já tinha noção do tempo certo que essa arca chegaria na cidade de Davi. Então deixa eu te fazer entender nessa minha pequena introdução. Davi, quando chega na casa de Abinadab e que diz: olha, eu vim pleitear aquilo que é nosso, eu quero a arca da aliança. Não me adianta conquistar cidades, fortalezas sem a arca da aliança, que representava a presença de Deus. E Davi então, com todo cuidado, no pensamento dele, ele resolve mandar construir um carro. Na visão de Davi estava tudo indo muito bem. E Davi então começa um cortejo rumo à cidade de Davi. Se tinha uma coisa que ele sabia, que ele ia chegar. E ele sabia mais ou menos o tempo que ele chegaria na cidade de Davi. Ele está tão preocupado com isso, sabe? Ele está tão preocupado em pegar a arca da aliança e transportá-la até a cidade de Davi. Só que a Bíblia diz que num determinado lugar, que os bois tropeçam. Ao tropeçar dos bois, a arca da aliança ameaça cair no chão. E um homem bem intencionado, que é Uzá, resolve colocar a sua mão para segurar a arca. Ele era levita, mas ele não era do clã daqueles que podiam tocar na arca, mas era levita. E ele bem intencionado vai lá e segura. Quando ele coloca a mão na arca da aliança, o Senhor então envia um anjo e o fulmina. Davi se entristece e se ira com isso. Para você entender mais ou menos, os teólogos vão dizer que é como se o anjo viesse com uma espada e rasgasse o cara no meio e os órgãos pulassem para fora. Davi olha para aquela cena e se entristece, mas a Bíblia diz que ele não toca na arca da aliança. Ele então deixa com que a arca da aliança fique à mercê naquele momento. De repente um homem vira para o rei e diz: meu senhor, se o senhor me permitir, tem um lugar na minha casa para a arca da aliança. Esse homem era Obed-edom. E Obed-edom então ofereceu a sua casa, para que a presença de Deus, para que a arca da aliança fosse a ficar então na sua casa. E Davi então consente. Ele vira e diz: tudo bem,
que a arca fique na sua casa, por medo, por aflição e pela morte de Uzá. Tudo isso entristecia bastante a Davi. E a arca então fica na casa de Obed-edom. E aí, irmãos, para que a gente consiga entender, quando Davi então redige, quando Davi deixa para nós o Salmo de número 24, para que a gente consiga entender o início dessa história, eu tenho que falar um pouquinho da Arca da Aliança. Porque é exatamente nesse momento em que Davi está conduzindo a arca que nasce o Salmo de número 24. E no Salmo de número 24, o texto, vem cá, Márcia, me ajudar, porque ainda tem mais 2 dias. Por favor, eu quero pregar esses dias. Vem cá, eu continuo enquanto ela está vindo, e eu digo: ao Senhor, pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Olha o que diz o versículo de número 1. Vai lá rapidinho, ajuda a gente. Isso, deixa o versículo de número 1. Eu estou tratando a voz, irmãos. Eu quero muito estar com vocês aqui, por favor, tenham paciência comigo. Versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Todo rei, quando vencia uma batalha, ele se dirigia ao outro reinado, diante de um outro rei. E normalmente as portas desse reinado, desse reino, estavam fechadas. Eram portas robustas, portas pesadas, portas que no tempo de paz elas permaneciam abertas, e no tempo de guerras elas eram fechadas de forma automática, para que pudesse dar a esse reino uma segurança. Então, quando um rei sugestionava um outro reino a se submeter a ele, vinha um arauto na frente, um homem que dizia: Maranata, ora vem o rei. Ele vem e ele virá. E então o reino oposto tinha 2 possibilidades: uma de abrir as suas portas para se subjugar ao reino que venceu a batalha, ou guerrear por aquilo. Então esse texto, ele começa a falar dos portais. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. No versículo 7 e no versículo 9 fala de 2 portas. No versículo 7 fala da portas do Hades. O que é isso, pastor? Aquele pré-inferno. Que porta é essa, pastor? É depois que Jesus ressuscita, ele desce ao inferno, e lá existe uma porta dividida em 2 partes. A primeira parte é aqueles que estão no seio de Abraão, e a segunda parte é aqueles que sofrerão condenação. E quando Jesus chega, Satanás de todas as maneiras tenta fazer com que ele não entre, com que as portas não abram. Só que quem entra e quem chega é o Rei da Glória. E quando Jesus chega, o inimigo não tem poder
de permanecer com as portas arriadas, fechadas. Quando chega o Rei da Glória, o inferno tem que se abrir, porque Jesus desceu para resgatar aqueles que estavam no seio de Abraão. Você está entendendo? Então repita comigo: todas as vezes que o Rei da Glória se apresenta, as portas do inferno não podem prevalecer. Você pode oferecer as suas palmas ao Senhor? Levantai. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E aí o arauto, esse que vai à frente do rei, versículo de número 8. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Nesse texto na NVI, projeta pra gente versículo 8 na NVI. O texto diz assim, ó: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Esse texto mostra que o meu Deus, repita comigo que isso é muito forte, diga assim: o meu Deus nunca perdeu e nunca perderá nenhuma batalha. Conta um segredo para quem está do teu lado: se Ele for o teu Deus, todas as suas guerras serão vencidas, já foram vencidas pelo poder do nome de Jesus. Você entendeu? Não há barreiras, não há impedimentos, porque em tudo Ele se faz vencedor. Em todas as coisas Ele te faz mais que vencedor. Ele é vencedor e te faz mais que vencedor. Você entende isso? Você pode mais uma vez oferecer para Deus as suas palmas. Agora você imagina Davi salmodiando. Salmodiando em cânticos, expressando, não coloca ainda pra gente não, expressando tudo isso aqui, e vivendo aquele momento junto com o povo de Deus. Eu vou te mostrar hoje o que Obed, ou a casa de Obed-Edom, ensina para Davi e vai ensinar para mim e para ti. Davi agora tem que parar e tem que pensar. Só que ele recebe uma iluminação linda demais. E no versículo 9 ele fala sobre uma outra porta. No versículo de número 9, nesse texto, o texto diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Se cumpre no versículo 9 aquilo que está no capítulo 3, no versículo 16 do Evangelho de João. É um texto bastante conhecido, é um texto que você conhece, mas se cumpre. Ou seja, aqui fala da segunda porta, a porta do paraíso. E o texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus vira para o ladrão da cruz e diz para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Quando ele vira e diz: está consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, o véu se rasga e os portais que nos impedia de um processo de salvação, os portais do paraíso se abrem automaticamente. Então, devido ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo, há um portal de uma vida eterna que se abre para você. Entendeu? Diga amém. Você compreendeu? Diga amém. A primeira porta é a porta do Hades, é o pré-inferno. A segunda porta é a porta do paraíso, um pré-céu. Mas as portas se abrem de forma automática, porque alguém pagou um preço por você. Tem alguém do teu lado? Diga assim: existe alguém
que pagou um preço por você. O nome dele é Jesus Cristo, o Nazareno. Ele pagou um preço por você. Só que existe uma terceira porta. Ah, mas que essa eu não vou falar hoje. Então Davi vive esse misto. No versículo de número 10, mais uma vez, o arauto. Quem é o arauto? É o anunciador. João Batista era um arauto. Era aquele que vira e diz: olha, eu disse para vocês que eu não era o Cristo. Os seus discípulos chegam para ele e dizem: Senhor, aquele a quem tu encontraste lá do lado do Jordão, começa a pregar e todo mundo sai ao seu encontro. Está falando de Jesus. Aí João Batista vira e diz assim: rapaz, eu disse para vocês que eu não era o Cristo. Eu vim como seu precursor. Eu vim como para ser o seu arauto, o seu anunciador. E eu cumpri o meu papel. Aí ele vai dizer assim: o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Aí ele vai dizer assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Ele coloca Jesus na posição de rei da glória. Você está entendendo? Jesus na posição. Olha para mim, quando você coloca Jesus na posição de rei, ele se manifesta como rei. Quando você o reconhece como rei, ele se manifesta como rei. Deixa eu falar para você, no Salmos 22, nós não vamos ler hoje, mas no Salmos 22, Jesus, ele é apresentado como consolador. E o Salmo 22 é tão tremendo, porque vai ser citado por ele na cruz, em Mateus 27, que eu também não vou ler hoje. Vai ser citado por ele o texto. E isso é que é importante que a gente entenda. E no 23, pastor, no 23 ele é o bom pastor. E no 24, pastor, no 24 ele é o rei da glória. Então o mesmo que é o meu consolador, é o mesmo que é um bom pastor da minha vida, e é o mesmo que é o rei da glória. Você está entendendo? Diga amém. Você serve, diga: eu sirvo o rei da... Vamos lá, vamos nova unção, vamos, participa comigo, diga: eu sirvo o rei da glória. Fala para o inferno ouvir, fala, diga: eu sirvo o rei da glória. Vamos mais uma vez, diga: eu sirvo o rei da glória. É esse que você serve. E no versículo 12 do capítulo 6 do segundo livro do profeta Samuel, o texto diz assim: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Algumas pessoas acham que Davi fica com inveja de Obed-edom, por isso que é a arca da aliança. Ele olha, e quando ele escuta dizer que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus, alguns vão dizer que ele olha e diz assim: rapaz, que negócio é esse? Eu quero essa arca, eu quero essa bênção. Eu estou com ciúme de Obed-edom. Que nada, irmãos, negativo. Você sabe o que acontece com Davi quando ele decide trazer a arca para a cidade de Davi? Você sabe o que acontece com ele? Quando ele ouve dizer que Deus estava abençoando a vida de Obed-edom, ele chega a uma conclusão: o Senhor acabou com a sua ira sobre nós. Você está entendendo? Diga amém. A ira de Deus findou sobre... Levanta, vai. Diga assim: a ira de Deus findou sobre nós. E Davi, quando ele observa isso, ele resolve então ir lá na casa de Obed-edom. Mas o texto diz nesse versículo, Márcia, que é com alegria. Ele está feliz, ele está alegre. Ele não queria tirar a arca para entristecer Obed-edom. Não, porque o que Deus faz na casa de Obed-edom ensina tantas coisas para nós. A primeira coisa que eu aprendo é que
Quando a ira de Deus se vai, a alegria chega. Entendeu ou não entendeu? Quando a ira de Deus vai embora, a alegria chega. Eu não sei como é que está a tua vida, irmãos. Eu não sei como é que você está, amado, querido, queridão, queridona. Eu não sei como é que você tem vivido esses dias, mas uma coisa eu vim aqui para te dizer: chega de ira, esteja debaixo da alegria do Senhor, entende? Deus, deixa eu ministrar sobre a tua vida. Deus colocará um sorriso nos seus lábios nesse tempo, nesses dias. Esses dias são dias de você voltar a sorrir. Deixa eu ministrar de novo, você vai voltar a sorrir. Chega de choro, chega de tristeza, chega de lamento. É o teu tempo de voltar a sorrir, entendeu? Não vou gritar não, irmãos. É o teu, quem recebe, é só levantar a mão e dizer: eu recebo. É o teu tempo de voltar a sorrir. A casa de Obed-edom vai me ensinar que depois da ira vem um sorriso. Depois que Deus corrige, vem alegria. Depois que eu suporto a correção, vem o júbilo. Só que tem duas coisas que acontecem aqui nesse versículo, que a casa de Obed-edom ensina para Davi. O texto diz, Márcia vai ler novamente, versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Deus libera uma bênção para a casa de Obed-edom, para a sua posteridade. A arca ficou lá durante 3 meses, e Deus libera uma bênção sobre eles. O que significa isso? Todos foram abençoados. Repita comigo: todos foram abençoados. Fora a posteridade que foi abençoada, Deus libera a continuidade da bênção. Então toma posse disso aí. Além de todos terem sido, Marcelo, abençoados, eles foram abençoados. Eu volto a dizer, se tem alguém hoje descendente de Obed-edom, é um abençoado, sem saber o porquê que está sendo abençoado. Você está entendendo? Diga amém. Ah, como eu queria ser parente de Obed-edom, irmãos. Como você entende? Então Deus diz para você: quando você traz a presença de Deus para dentro da tua casa, Deus determina uma bênção para todos os teus. Pastor, aqui para mim, segura. Pastor, é só eu lá em casa, é só você? Só você? É suficiente para que quando a presença entre, todos os seus sejam alcançados. Faz assim: todos os meus são alcançados quando a arca da aliança entra dentro da minha casa. Tem filho distante? Tem pessoas distantes? Não importa. A presença de Deus chega até eles. Segunda coisa, o que Deus faz não é por um período. A arca fica 3 meses, mas a bênção de Deus é contínua. Pegou? Ela chega na tua posteridade e ela se torna contínua. Deu um problema aqui na guitarra, mas vai dar tudo certo. A arca de Deus, ela se torna contínua. O que é isso, pastor? Me conta esse segredo. Vou te contar, Luan, esse segredo. O segredo é quando você traz a presença de Deus para dentro da tua casa, de uma forma contínua. Deus abençoa todos de uma forma contínua. O que é isso, pastor? Hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Diga assim: até Jesus voltar. Tá bom? Tu recebe isso? Tu recebe a bênção de Deus alcançando teus filhos? Tu recebe a bênção de Deus alcançando a tua casa? Mas eles não querem nada com Jesus. Mas não é que a bênção está lá? Mas eles não se renderam ainda. Não importa, a bênção já está lá. A presença não é o fato de Davi ter retirado a arca da aliança que Deus retirou as bênçãos.
o que Ele dá, é de forma contínua. É isso que eu amo nesse Deus. Às vezes você nem merece, mas Ele virou e disse assim: eu já abençoei, não posso voltar atrás. Porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Eu já liberei, eu não tenho como tirar. Eu já fiz, eu não tenho como. Você entende? Você entende aquele acordo que Josué faz com os gibeonitas? Aquele acordo que ele faz? Ele faz um acordo, e quando ele descobre que os homens estão mentindo, ele olha e diz assim: o que eu vou fazer agora? Não tem jeito. Eu fiz um acordo com eles, eu fiz uma aliança com eles, eu não posso voltar atrás. Eu vou fazer o seguinte: vou deixar vocês servirem dentro do templo. Vocês vão carregar água, vocês vão buscar lenha. Deus não volta atrás. Pegou. Deus não, Ele te escolheu. Ele te escolheu. Todos serão abençoados. Hoje eu estou controlando o horário. Todos serão abençoados de forma contínua. Hoje, amanhã, depois, e depois, e depois, e depois, e depois, e depois, e depois. Você sabe a segunda coisa que Deus ensina para Davi na casa de Obed-edom? Na primeira vez, pastor Marcos Vinícius, pastor Elisângela, a Bíblia diz que Davi estava bem intencionado. Mostra isso, ele está bem, ele quer trazer a arca, mas ele trouxe da maneira errada. Sabe o que a casa de Obed-edom ensina para Davi? A não errar novamente. Pegou ou não pegou? Quer que eu desenhe? Deus está dizendo para você: até quando você vai errar de novo? Aprenda com Davi, aprendamos. Desculpa, troquei em paralelo. Vamos aprender com Davi. Não erre novamente. E aí o que ele tem que fazer para não errar de novo? Ele tem que se basear, ele tem que voltar às escrituras. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 13. Aí ele tem que voltar de novo, para não errar de novo. Mas quem ensina? A casa de Obed. Quer trazer o Rei da Glória? Quer que os portais se abram? Quer trazer a presença de Deus? Não pode ser de qualquer maneira. 1 Crônicas, capítulo de número 15, versículo 13. E aí isso é que é importante para nós. Olha o que diz o texto: pois visto que não levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não buscamos segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Volta esse versículo 15, desculpa, Mateus, eu sei que você fica aí com o dedo, vai 15 de novo, Márcia. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Versículo seguinte, vai 16. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e se levantassem a voz com alegria. Versículo 17. Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e os dois irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etam, filho de Cusaías. Aqui, desculpa, Márcia, volta o 16, vamos terminar no 16. Vamos lá.
Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. A casa de Obed-Edom ensina Davi a não errar novamente. Errou uma vez, chega, não precisa errar de novo. Sabe, gente, diga assim: errar uma vez me basta, vai. É a casa, pastora, que vai ensinar isso. Ele olha e vê Deus abençoando a casa de Obed-Edom. Ele diz assim: eu não posso trazer a arca da aliança de qualquer maneira. Agora eu tenho que me preparar. Agora eu tenho que ver, eu tenho que estudar, eu tenho que trazer da maneira certa. Vamos pesquisar aqui, porque eu preciso. E agora a arca da aliança, ela é conduzida, sabe? No capítulo de número 6, no versículo de número 13, do segundo livro de Samuel, diz: sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Sabe o que é a casa? Se prepara aí, pastor Du. Sabe o que é a casa? Eu vou parar por aqui hoje. Sabe o que é a casa? Tem muita coisa aqui, irmãos. Eu estou no meu terceiro tópico, só aqui eu tenho 8, quer dizer, eu tenho muita coisa aqui, muita coisa boa, excelente para compartilhar com você. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que a casa de Obed-Edom ensina a Davi? Que a presença requer sacrifícios. Quer presença? Sacrifica. Quer a presença? Sacrifica. Às vezes eu te convido para ficar comigo aqui domingo, segunda e terça. Segunda e terça, menos de 2 horas de culto. Aí tu olha para as suas dificuldades. Aí você olha. Alguém me pediu ajuda esses dias. Eu disse: vem aos cultos. Pastor, eu não posso. Seja na presença. Eu não posso. E isso não é legal. E isso não é bom. E Deus olha, porque Ele entende. Gente, me ajuda aí, por favor. Porque Ele entende, Ele compreende que agora precisava sacrificar. A cada 6 passos Ele sacrificava. Deu 6 passos, para tudo de novo, vamos louvar. Vamos sacrificar. E é isso que Deus quer de nós. Eu aprendi uma frase há muitos anos atrás do pastor Joel, que ele dizia: quer viver um tempo de uma colheita extraordinária, aprenda a oferecer a Deus sementes extraordinárias. Quer viver um tempo diferenciado na tua vida? Sacrifica esses dias. Tem alguém do teu lado aí? Diga assim: você será capaz de sacrificar esses dias? Pode falar, fala com ele, não fica com vergonha não. Convida essa pessoa, diga assim: vamos sacrificar. Vamos entender que Deus tem pressa em se manifestar, mas tem a minha parte a ser feita. E a minha parte é o meu sacrifício. Deus não vai te pedir aquilo que te causa dolo, mas Deus vai te pedir aquilo que pode mudar a tua história, aquilo que pode mudar a tua vida. Eu quero amanhã poder olhar desse altar e poder ver quantas desistências nós tivemos, ou poder olhar desse altar e poder ver: Deus, eles entenderam.
Porque eu não estou chamando eles aqui para uma prosperidade exacerbada. Eu não estou fazendo um culto, eu estou chamando eles aqui para invocar o Rei da Glória, para que ele possa entrar, para que os portais se abram, enquanto o arauto diz: Maranata, o Rei vem, e a presença de Deus se faça notória entre nós, a presença de Deus se faça absoluta entre nós. Tem um Deus que quer se manifestar nesses dias no coração daqueles que o buscam. E nós somos, irmãos, os remanescentes. Nós somos os sobreviventes. Porque o número de igrejas que não suportaram e fecharam foi muito grande. E a misericórdia de Deus esteve sobre nós. E nos guardou durante esse tempo. E nos poupou. E tem nos guardado. E Deus tem nos permitido, então, estar sob os cuidados dEle. O que Ele merece? Muito mais que 3 dias de impacto. Mas nesses 3 dias eu quero te chamar a um nível de adoração. Um nível de adoração, um nível de invocação. Nós vamos entender mais à frente o que acontece quando Davi vai chegando próximo da casa de Davi. E o que a casa de Obed vai ensinar para Davi? Tem muitas coisas que a casa de Obed ensinou para Davi e está me ensinando. As 3 que nós tratamos hoje. Que quando a ira de Deus se vai, a alegria chega. Que quando a bênção alcança a minha posteridade, ela é rica e contínua. Não para. Deus continua. Não desista. Ele é o mesmo. Ele quer fazer e vai fazer. E se Ele disse que fará, considere feito, porque assim é o teu Deus, o Deus das coisas grandes, o Deus que não habita no monte. O salmista, ele vira e diz: eu ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor dos exércitos, aquele que habita num alto e sublime trono, aquele que conhece todas as coisas, onde os céus e terras estão sob o seu domínio. Ele fala a respeito de uma tribo nômade, que cultua nos altos montes, achando que lá estão mais próximos do seu Deus. E ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor dos exércitos, aquele que criou os céus e a terra. É dele que vem o meu socorro. E é isso que Deus quer fazer conosco. Hoje o meu apelo é: vamos sacrificar. Vamos sacrificar esses dias, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar. Vamos sacrificar esses dias, vamos jejuar. Vamos sacrificar esses dias, vamos nos separar. Vamos sacrificar esses dias, vamos ler a palavra mais do que lemos todos os outros dias. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: vamos sacrificar. Vamos sacrificar. Vamos sacrificar. Em nome de Jesus. Convida essa pessoa para ficar de pé. Que ele tenha liberdade na sua vida. A cada 6 passos Davi sacrificava. Olha que uma casa tão simples, mas com uma presença tão gloriosa faz. Nós temos essa excelência em vasos de barro, para que a glória não seja nossa. Não importa o tamanho da casa,
O que faz a diferença é o tamanho da presença. A presença torna qualquer casa pequena numa casa grande. Então deixa eu repetir que isso aqui é para alguém. Não importa o tamanho da casa, o que importa é o tamanho da presença. Quando você traz a presença para dentro da tua casa, todo o ambiente pequeno se torna grande. Diga assim: eu quero sacrificar. Diga assim: o meu tempo hoje é de sacrificar. A cada 6 passos no sacrifício. Sacrifique. Deus, leva-nos em paz e em segurança. Toma-nos nas tuas mãos.